lá. Temos perguntinha para o doutor, lógico, grande doutor. Ana Júlia Gonçalves, de São José dos Campos. Boa tarde, Santa Receita. A convulsão pode levar à epilepsia? Doutor, eu tenho também uma minha, na verdade não é uma pergunta, é uma pergunta também, mas um comentário. O filme O Coringa, ele tem essa síndrome, né? Que ele é colocado à pressão ou algum medo e ele gargalha demais, ele não para de gargalhar. E ele anda com um aviso explicando isso. Isso também é comum para quem tem esse tipo de doença? Isso, perfeito. O que acontece? Na diferença entre convulsão é o momento. A epilepsia é a doença. Então é possível que alguém tenha uma convulsão isolada e não tenha epilepsia, mas quando isso se repete, várias convulsões, ela tem epilepsia. Convulsão é quando tem movimento muscular, aquele que perde a consciência e debate. E a epilepsia não, tem várias formas, como a gente mostrou, tem parcial, então pode ser que uma pessoa tenha epilepsia sem nunca ter tido convulsão, só tem um quadro parcial. E o Léo deu um exemplo bem interessante no Coringa, que gerou uma série de debates na época, né? Porque o que é que acontece? Quando tem crise, tem uma alteração da consciência. Então, só pelo filme não dá para ter certeza absoluta, mas existem alguns transtornos psiquiátricos que parece que no caso do filme o que quis colocar, que realmente a pessoa às vezes tem gargalhadas, ela tem crises, tiques, outros, né? Então, a gente já falou até uma vez aqui, de La Torre, que a paciente às vezes dá palavrão, né? Então, tá mais nessa característica do que de uma crise. Mas poder, né? Pode, Léo. Pode acontecer. A gente chama de crise gelástica, que é assim, uma crise assustadora. Eu tive um paciente recente que a família achava que era algo espiritual. Porque é estranho, né? Quando você vê alguém gargalhando sem motivo, e a família ficava bem assustada. Eu falo assim, ó, nosso corpo ele tem uma forma de funcionamento. Quando alguém infarta, ninguém fica dizendo que é algo espiritual, né? O cérebro também acontece doença. E quando você tem uma doença no cérebro, você tem uma alteração do comportamento. E a gente, como médico, ou neuro, ou psiquiatra, vai justamente fazer essa avaliação. E, doutor, é interessante isso, né? Que o Léo até falou que ele andava com uma plaquinha. É interessante a pessoa que tem epilepsia, de repente, andar com algo que fala se tenho, sei lá, alguma coisa, porque às vezes as pessoas podem assustar, porque essas crises podem dar, sei lá, no metrô, pode dar, ela dirigindo, pode acontecer também, doutor? Isso. No caso da direção, tem lei, né? A lei fala que a pessoa tem que estar com mais de 1 ano sem crise para poder voltar a dirigir, então não é proibitivo quem tem epilepsia, né? Mas normalmente, a Biane, é uma doença com muito preconceito. Então tem pacientes adolescentes que escondem, aí às vezes tem na frente do namorado, fica constrangido, então é uma coisa muito pessoal. Então, doença é a privacidade do paciente. A maioria dos pacientes fala assim, Júlio, falo no trabalho. Eu falo, depende de sua relação, porque eles ficam com medo de, às vezes, falar. A gente sabe que isso é crime, mas, às vezes, a pessoa pode perder o emprego, né? Então, eu falo todo paciente, é sua privacidade. Você escolhe se você fala ou se não fala, né? E, normalmente, por mais que as pessoas achem que não, quem tem epilepsia tem vida normal. Se você que for curioso, aí bote no Google, famosos com epilepsia, você vai se assustar. São atores, são pessoas, escritores, são políticos, né? Então, a epilepsia não muda o QI, não altera nada para você ter uma vida normal. Interessante.